porque ele tinha pele cinza, ele tinha aquela cabeça estranha, né, um pouco maior do que o corpo, ele praticamente não tinha nariz, ele não tinha lábio, né, tinha quase um corte aqui, não percebia a orelha, né, tinha um olho bastante grande amendoado, né, calvo, e ele estava em pé na minha frente. Ondas de Possibilidades apresenta Profundamente Podcast. Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui mais uma vez com um episódio do Profundamente. Eu quase falei Ondas de Possibilidades, Marco, mas é o Profundamente número 2. Com o meu amigo Marcos Teixeira. Marcão, e aí? Fala, galera, Ondas de Possibilidade. Mais um aí, o segundo Profundamente, depois o piloto, vamos pro segundo. Que bom, né? Que bom. Se bem que o computador aqui hoje estava meio rebelde comigo aqui, mas acho que vai dar para fazer essa gravação aí de boa. Marcão, quero falar hoje com você a respeito de ufologia, né? Certo. Afinal de contas, né? Será que existe ou não existe vida fora da Terra? Dentro da Terra? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso e ver onde a imaginação nos leva. Como dizem, né, cara? A busca por vida inteligente fora da Terra, porque na Terra... Tá difícil. Mas, Marcos, assim, você acredita? Sim, Tá. totalmente. Tá. Você já viu? Sim, Já viu? já vi, mas numa experiência diferente, né? Não físico, mas vi. Ah, eu lembrei agora. Você já vai contar então da sua experiência, tá? Uhum. Então vamos lá. Eu também vi, cara. Uma vez eu cheguei da escola, tava no corredor ali na minha mãe, aquele corredor que desce pro quarto do Gé, tá? E era mais ou menos perto de meia-noite, 15 para meia-noite, assim. E eu chegava da escola e eu fazia uma boquinha ali, peguei um sanduíche, fiz de presunto e queijo e tava comendo, olhando o céu, como que eu sempre fiz. Cara, passou uma esquadra de OVNIs. Assim, muito rápido, e eles trocavam de posição, né? Eu pensei na hora, não, deve ser algum pássaro, alguma coisa, mas não era, realmente era uma esquadra de objetos voadores não identificados. A partir dali eu falei, caramba, não é que realmente essa coisa existe, né? Daí eu tive mais outras experiências depois ali na Fazenda Ipanema, né? Que já eram daí, usando daí já de outros recursos, de um chamamento mental, e eu vi daí realmente mais próximos, realmente. Mas eu nunca conversei com nenhum extraterrestre, assim, né? Fisicamente, mas eu já tive muita intuição de estar recebendo essas informações, né? As luzes no céu, usando um determinado protocolo, tudo isso daí eu já consegui, e por causa de tudo isso eu sei que eles existem. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Tentar entender realmente o que é esse fenômeno. Conta um pouquinho da sua experiência. Eu acho o seguinte, assim como você, né, cara, eu desde moleque fui curioso, né, cara? Desde, assim, 12 anos ali, né, eu lia muito sobre esse assunto, eu ia em palestras, né, quando dava, né, esses eventos que tem sobre o tema, né, eu gostava não só da literatura, de filme, de série, enfim, sempre fui ligado com isso. Quando eu tinha ali, acho que uns 13, 14 anos, eu pela primeira vez, acredito eu, que eu vi, né, um objeto aí, voador não identificado, né, aí em Sorocaba, perto até, acho que da sua casa aí no Cerrado, né, e eu estava na casa do meu tio,
E à noite tinha uma onda na imprensa, né, local, que estavam tendo avistamentos, né, e tudo mais. E meu tio também gostava disso, ele tinha comprado até uma luneta, né? Eu tinha também uma luneta pequena, né, um telescópiozinho e tal. E nessa noite eu lembro que estava quente, era uma noite, eu não lembro se era verão, eu sei que estava bem calor assim à noite. E eu coloquei até esse telescópio no teto do carro, né? Não lembro de quem, o carro que estava estacionado na frente da casa. E a gente estava ali observando tal, que era um lugar meio alto, né? Tinha uma visão razoável assim do horizonte. E aí apareceu uma luz, né? Diferente, né? Porque ela mudava de cor, de intensidade. Ela andava, parava, subia na vertical, parava de novo, né? E quando eu olhava pela luneta e aproximava bastante, então ela tinha o formato de um losango, né? O pilão, né? Que eles falam. E então a sensação que você tinha, né? Claro que com o telescópio que eu tinha, que era pequeno e tal, a luz ficava um pouco estourada, mas você conseguia ver esse formato de um losango, né? Em pé. E a mudança de cor, né? Ela variava ali de laranja, lilás, né? Roxo, branco, vermelho, amarelo, né? Parecia um cristal, né? Uma coisa em pé. Então ela ficava parada, ela girava, aí ela andava para a direita, andava para a esquerda, ela subia. Então, assim, pelos movimentos, por tudo que a gente via, pelo formato, né? Pelo comportamento, na minha cabeça eu tinha visto, né? Pela primeira vez um objeto identificado. Então, assim, um OVNI. Que eu lembro consciente, que eu vi, que todo mundo ali estava junto, testemunha e tal. Claro que na época não tinha celular, né? Você lembra que ano que era isso? Cara, não vou lembrar, devia ser talvez 83, 84, por aí, acho. 83, não me lembro. Então não tinha, né, celular, não tinha essa facilidade, todo mundo tem de câmera na mão ali e tal, gravar um vídeo, né, essas coisas não tinha, né, mas a gente tinha ali 2 telescópios, tinha binóculo e tal, então deu para aproximar, para ver que não era um avião, para ver que não era um objeto tradicional, ele tinha esse formato realmente de um losango em pé, né? Não poderia ser um balão, alguma coisa, mas o movimento, não era um balão, o formato, né, você vai falar assim, pô, parece aquele balão, né, tal do chinesinho, né? Aquele balão pequeno. Só que pela distância, ele tinha que ser bem grande, né? Entendi. E o movimento dele, que é um movimento que não é um movimento do balão, né? O balão, geralmente, ele vai pelo vento, né? Então, ele vai, né? Ou na horizontal, assim, vai indo. Não, ele ficava parado, depois ele subia e depois ele fazia, né, movimentos, assim, retos, né? Uma linha reta horizontal, vertical, né? Ele mudava de posição. E quando você olhava pelo telescópio, você via que ele girava, né, em torno do eixo dele. Então, você percebia que existia um giro, né, e essa mudança de cor, né? Como se fossem holofotes, vamos dizer assim, né? Um balão, ele emite uma luz tão intensa, né? E não muda, né? A não ser que fosse, na época, não existia nem LED, né? Então, como é que ele ia mudar nessa escala de cor, né? Lilás, laranja, amarelo, vermelho, azul, né? E branco, né? O balão, geralmente, é uma luzinha meio vermelha, né? A laranjada que é a mecha, a tocha do balão. Então, assim, pelos movimentos, pelo formato e pela mudança de cores, né? Acredito eu que era um objeto voador não identificado, e foi a primeira vez, assim, que eu, assim, acreditei que eu vi alguma coisa, né? Porque, assim, depois até me desliguei do assunto e não fiquei mais, assim, né, com o tempo, ou eu não estava mais no interior, né, o céu aqui em São Paulo é muito ruim, né, tem muita luz, né, então você não consegue enxergar praticamente nada no céu, né, de vez em quando você enxerga um avião e tal, mas o céu de São Paulo é muito iluminado, então é difícil, né, quando você está numa zona rural, né, ou num lugar que tem menos prédios, né, e tal, você consegue, né, ter mais capacidade de observar, né. Que nem Araçoiaba aqui, né, no lado. Araçoiaba é muito usado para isso. Morro de Ipanema,
Então, essa foi a primeira vez assim, que eu tive essa sensação. A outra experiência, né, que você conhece, é muito louca, né? Eu vou falar aqui, as pessoas vão falar que eu sou maluco. Mas, enfim, estou aqui para a gente bater esse papo mesmo. Eu, logo depois que eu terminei a faculdade, acho que era 92, por aí, 91, 92, aqui em São Paulo, né? Eu comecei a me interessar pelo assunto de projeção astral e tal. Eu nunca tinha feito projeção astral, mas eu queria entender, queria estudar isso, e acabei descobrindo o Wagner Borges, né? Que eu acho que muita gente aí deve conhecer, que é um cara, né, a vida toda aí está envolvido com a questão da projeção astral, né? É um cara fantástico, né? Tem cursos, ele dá palestra, tem vários livros e tal. E ele tinha era um sobrado ali na Vila Mariana, chamado Instituto de Projeciologia, né? E lá tinha os cursos, né? Eram cursos presenciais, não tinha internet, né? Inclusive o curso o que eu fazia era na garagem desse sobradinho, né? Era uma garagem pequenininha e tinha uma porta de madeira. E eu fiz todos os cursos, né? Todos os ciclos de curso desse assunto, e depois fiquei um ano mais ou menos trabalhando com um grupo lá de energia e tal, foi uma experiência muito bacana. E nesses cursos, num desses cursos que eu fiz lá com ele, né, um dos módulos falava sobre a questão de extraterrestres, né? Então, durante o curso, você tinha experiências extrafísicas e experiências para despertar, vamos dizer assim, a clarividência, né? Então, eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, abrir, né, essa visão aqui, né? E você enxergar de olhos fechados e tudo. Então, eu tive experiências muito incríveis. No outro vídeo eu posso até contar. Mas nessa aula específica era sobre extraterrestres desencarnados, né? Na forma de energia, né? Na forma de espírito, enfim, como você queira classificar, né? Porque hoje a gente tem uma ufologia que usa padrões científicos, né, de estudo, né? E você tem uma ufologia voltada até para o espiritual, existe a união das duas, enfim, né? Você tem os extraterrestres físicos e os extraterrestres, né, multidimensionais, ou enfim, ou que eles não são físicos, né? Eles são entidades, energias, né? Consciências, né? Consciências, exatamente. E aí, nesse dia, umas 7 da noite, mais ou menos, começava o curso, acho que eram uns 15 alunos, de 10 a 15, mais ou menos. E esse curso que eu falei era na garagem, né? Desse sobradinho. Quando eu falo garagem, é uma garagem para um carro, tá? É uma garagem bem pequena, e no fundo da garagem, o portão da garagem era de madeira. Então tinham ali aquelas cadeiras, né? Tipo cadeira de escola, né? Então devia ter, sei lá, 3 fileiras de 5 cadeiras, né? Era mais ou menos a quantidade de gente que tinha ali. E encostado no portão da garagem, nesse portão de madeira, né, que eu falei que é para passar um carro, um portão pequeno, tinha só um tabladinho, assim, não, uma coisa tipo um palmo de altura de madeira, para ele ficar um pouquinho mais alto ali, para facilitar todo mundo, né, enxergasse ele e tal. E ele falou, olha, vamos fazer um exercício e tal, explicou, né, o procedimento, que era para a gente ter uma experiência em contato com essas consciências, né, com esses extraterrestres. Bom, começou, né, a gente fez um exercício de relaxamento, diminuiu a luz e tal, a gente ficou ali, né, fazendo todo o procedimento, né, tem chakras e tal. E aí, num determinado momento, a temperatura do local começou a mudar. A temperatura começou não posso falar assim, cair, né? Pra você ter uma ideia, eu não me lembro que época do ano que era, mas estava muito calor. Porque na rua estava calor e dentro da garagem pequenininha, sem ar-condicionado, sem nada fechada, sem janela, né? Tava muito calor. E eu tava de óculos, né? Óculos de grau, né? Que eu uso e tal. E aí a temperatura começou a cair. Cair.
eu comecei a quase tremer de frio, né? E quando eu mexia a boca, saía fumaça da boca, né? Nossa, aquela que fumaça louco. de frio, e meus óculos começaram a embaçar. E aí a gente fechou os olhos novamente, continuou, né, o exercício, né? E ele falou assim, olha, agora a qualquer momento, tal, né? Depois cada um vai contar a sua experiência e tal. E quando ele falou isso, um pouquinho depois, né? Eu estava de olhos fechados e é como se abrisse, né? Eu falei essa clarividência, né? Que eu já tinha tido a experiência, só que de um outro jeito. Eu estava de olhos fechados e é como se eu começasse a enxergar normal. Só que era o ambiente estava com uma luz âmbar, né? Uma luz meio amarelada, assim, parece aquela claridade de vela, né? Mas eu estava de olho fechado, só que eu enxergava todo o ambiente, eu enxergava as pessoas que estavam na frente, tudo, né? Só que quando abriu essa visão, na minha frente e na frente de cada pessoa que estava sentada, tinha um ser, né? E hoje eu posso falar que ele me lembraria um Grey, né? Porque ele tinha pele cinza, ele tinha aquela cabeça estranha, né? Um pouco maior que o corpo, ele praticamente não tinha nariz, ele não tinha lábio, né? Tinha quase um corte aqui, não percebia a orelha, né? Tinha um olho bastante grande amendoado, né? Calvo. E ele estava em pé na minha frente, na frente de todo mundo. E eu estava sentado, e ele em pé, ele tinha a altura que eu estava sentado, né? Ou seja, a cabeça dele batia mais ou menos na minha cabeça, só que eu estava sentado, ou seja, ele era bem pequeno. Sim, baixinho. Isso. E aí, na hora eu me assustei, mas a energia era boa, eu fiquei tranquilo, né? Então eu olhava, eu de olho fechado, né? Eu via como se fosse de canto de olho, né? As outras pessoas, né? Com esses seres. E esse na minha frente, ele estava com as duas mãos espalmadas, assim, na minha frente, né? E eu sentindo uma energia boa. Ele não falava nada, ele simplesmente passava uma tranquilidade. Aí, num determinado momento, ele esticou o braço e a mão dele entrou no meu peito, né? Como se ele fosse, né? Ele não era físico. A mão dele entrou no meu peito. E eu senti a mão dele e senti como se ele girasse a mão lá dentro, fizesse algum movimento lá dentro, né? Quando aconteceu isso, eu perdi completamente o controle emocional. Eu comecei a chorar e, ao mesmo tempo, eu senti uma euforia. É difícil explicar. Na altura ali do seu chakra cardíaco, né? É como se fosse mexendo numa caixa preta aqui, né? Vamos dizer assim. Exatamente, bem no centro aqui do externo, né? Do peito. Sim. E era como se tivesse tirado uma tampa, sabe? Assim, de emoção que estava ali, de energia, né? Aquela coisa que você fala que você fica engasgado. E aquilo saiu tudo de uma vez. Eu perdi o controle emocional, né? Eu comecei a chorar, enfim. E aí ficou assim, isso foram alguns segundos, né? Ele tirou a mão novamente, né? E quando ele tirou a mão e parou, né, de fazer esse processo, eu comecei a me sentir tão leve que parecia que eu ia começar a flutuar. Olha só. E aí ficou mais um tempo, né, nessa experiência, não lembro quanto tempo. E aí, né, essa visão foi fechando, né? E aí eu fiquei com os olhos fechados normalmente e tal. Aí ele começou a falar para as pessoas, né? Que já podiam, né, ir abrindo os olhos e tal e tudo mais. E aí acabou, né? E todo mundo começou a contar as suas experiências, né? A experiência de todo mundo era a mesma, incrível que pareça, né? Todo mundo descrevia a mesma coisa. Tinha gente que ainda estava ali chorando e né, tendo descontrole emocional. E ele explicou que meio que quando essas entidades vinham, eles criavam uma espécie de uma bolha energética em volta daquele lugar, por isso até da temperatura cair, né? Tinha uma explicação ali energética, né? Mas aquele dia que eu saí dali, cara, foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu lembro que eu contei para alguém na época
era uma sensação tão, tão incrível, cara, que eu nunca mais senti na minha vida, de paz, de, vamos dizer assim, amor fraterno, né? Sei lá como se pode chamar isso. Exatamente isso. Eu tava tão expandido, cara, tão expandido, que quando eu saí na rua, cara, eu queria abraçar mendigo, sabe? Eu queria abraçar todo mundo, era um negócio assim, fora de controle, né? É como se eu fosse eu inteiro, assim, uma sensação de paz, sabe, de amor, e leve, muito leve, cara, muito leve. Eu nunca mais senti essa leveza a ponto de parecer que eu estava andando na rua e eu ia decolar, sabe, que eu ia flutuar, né? Então, foi uma experiência, né, que eu falo, não é uma experiência física, né, eu não vi uma nave descer e sair lá um ser, mas foi uma experiência muito marcante para mim, cara, e para todo mundo que estava lá, né? Porque, embora não fosse física, eu tive reflexos físicos, né? Sim, não, até porque foi físico, só foi que numa físico, outra densidade. Sim, foi físico, não nos moldes, né? Que a gente... Exatamente. Não fui abduzido. Exatamente, né? Mas foi uma experiência incrível. Então, assim, nesse assunto de ufologia e tal, né? O mais incrível, a minha experiência mais incrível foi essa, né? Precisa de outra? Então, assim, mas assim, eu nunca mais, por estar em São Paulo, como eu falei, né? A gente nem olha para o céu aqui, né? Porque não dá para ver nada, né, cara? Ou tá poluído demais, ou né? Tem muita luz, né? Você não consegue ver nada, né? Ficou ofuscado. Então eu não me liguei mais nisso, né? E depois eu me desliguei totalmente desse assunto, né? Você sabe até da história e tal. Eu desconectei desses estudos, desse lado mais místico, né, da minha vida, e, enfim, né? E nunca mais fui para esse lado, né? Recentemente até que eu retomei um pouco e tal, mas foi uma experiência incrível, cara. Foi demais, assim. Nossa, que coisa, Marcos. Imagina só, né? Você tem uma experiência dessa, que é uma experiência de iluminação também, né? Porque assim, quando alguém pergunta assim, pô, você acredita? Você já viu, né? É complicado contar essa história, né? Não, tá certo. Mas assim, a certeza que eu tenho hoje, né, é muito grande, né? Assim, como eu falei, eu não vi nenhuma nave descer, não fui abduzido, não teve nenhuma experiência dessa, né? Não apareceu nenhum ET no meu quarto, outras coisas. Mas essa experiência que eu tive, cara, para mim, ela me dá total certeza, né? Porque é uma coisa, foi uma ligação emocional que eu tive, né? Foi energética, né? Então, mas eu acho que isso acontece direto com as pessoas, Marcos. Sim, elas não lembram. Né? Não lembram. Acho que isso acontece, né? Você teve o privilégio de lembrar. Quem realmente é ligado, né, na questão de projeção astral, né? Quem faz projeções astrais conscientes, lúcidas, né? Sempre relata, né? Em muitos casos aí, né? De contato, né? Com esses seres, de entrar em nave, né? E de ter experiências, de sei lá, de fazer reunião, de receber mensagem, né? Sim. E não é porque ela está, às vezes, em um corpo astral, né? E esse ser é físico. Às vezes ele também não é físico, né? Ou às vezes ele realmente é físico e ela está numa condição não física, né? Então, mas eu acho, Marcos, tem essa confusão, né? A minha ideia, eu passei a perceber que o não físico também é físico, é que a densidade está diferente. Exatamente, porque é uma outra frequência, né? Uma outra vibração, outra dimensão. Né? Quando a gente encontra um corpo, a gente está falando de densidade. Né? Quando é só uma consciência, uma luz, a gente pode até pensar, não, ali é só uma consciência, mas quando a gente vê um corpo, né, que nem no seu caso, você viu ali um ser, ele estava num corpo. Visualmente, por este tipo de visão, vamos dizer assim, que eu chamo de clarividência, né, porque eu estava de olho fechado, era uma visão como se ele estivesse fisicamente na minha frente. Né? Ele não era transparente, ele não era um fantasminha, nada.
Ele era, aliás, muito, muito denso. Ele tinha... Eu via a textura da pele, a cor da pele. Ele estava muito próximo, né? Assim, sei lá, 2 palmos da minha cara, né? Olha, então, assim, era muito real. Era muito real, né? Só que, como você falou, às vezes... talvez esses seres, né, de alguma forma, que estão numa outra dimensão, eles conseguem controlar essa densificação, né? Então, eles conseguem ficar mais densos, de repente, até para aparecer para a pessoa, né, fisicamente, né? Eles controlam essa densificação, né? Porque a terceira dimensão é o mais denso que Exato. existe. Né? É o mais denso que existe. Então, a gente pensa assim, né? Qualquer coisa... uma oitava acima já mudou. Exatamente. Já mudou, E não é porque a gente está também nessa outra dimensão que a gente não vê aquilo que é sólido, entendeu? A gente não tem a sensação do sólido. Exatamente. Para quem está nessa outra frequência, é vida normal, né? Vida normal, né? Exatamente. É isso que é difícil a gente entender, né? Eu conversei com um cliente meu que ele... Toda hora ele encontrava com seres, né? Uma vez na sessão ele relatando, ele encontrava. E uma vez ele se viu flutuando no espaço indo em direção de uma nave. Ele bateu a cabeça na nave. Né? E doeu. Exatamente. Né? E era outra densidade, né? Como que, né? Ou seja... Então, por isso que eu acho que quando a ufologia tradicional, né, ela observa o fenômeno extraterrestre, né, o fenômeno ufológico de forma só física, né, fica estranho, né, porque Sim. eu acho que muito dessa questão do deslocamento, como é que uma nave faz para, né, vir tão longe e tal, eu acho que essa questão dimensional ou de vibração, ela explica como eles se deslocam, né, porque às vezes eles se deslocam não por uma distância, mas por dimensão, né? Por dimensão. Eles estão exatamente no mesmo lugar, só que eles estão numa outra, né? Então isso explica um pouco, né? Porque a gente pensa muito com a cabeça da nossa tecnologia, né? Então é difícil explicar, não, é buraco de minhoca, né? É portal, né? Eu acho que existem todas as possibilidades. Eu acho que existem naves físicas que se deslocam, né? Por dobras espaciais, por portais, né? Tipo Stargate, né, buraco de minhoca e tal, mas eu acho que existe também essa questão de outra frequência, de outra dimensão, né? Por isso que provavelmente muitos estão aqui e a gente não vê, né? Estão aqui em cima, né? Pois é. Ou ele aparece e desaparece, né? Só assim, nossa, mas, né? Como é que ele apareceu, desapareceu sem deixar vestígio, né? Então eu acho que isso explica muito, né? Então, essa experiência que eu tive abriu um pouco a minha cabeça também para que não fosse só essa experiência física, né? Assim, não pensar só, só vou conseguir ver se eu enxergar uma nave, essa nave descer, né? Se essa nave deixar uma marca no chão e tal. Não que não tenha isso, não, mas então, as duas coisas, exatamente. Mas acho que isso é a forma mais difícil da gente fazer o contato. Eu acho que exatamente. Talvez elas versifiquem, né? No meu caso, né, eu treinei o meu sentir, né? Eu vi aquelas 2 vezes, mas no meu sentir eu mudei algumas coisas. Então, por exemplo, eu treinei a mente quando que eu estou sentindo uma determinada coisa, é só eu sair lá fora, céu aberto, que eu vou ver a luz. Isso eu consigo, entendeu? Eu sinto algo. Muitas vezes esse mesmo sentimento eu sinto e eu tenho que fazer alguma coisa. Ou tenho que fazer uma frequência, ou tenho que escrever algo, tenho que fazer uma música. Tá? Eu me conecto com algo que não é dessa dimensão, né? Por muito tempo eu achei, nossa, acho que eu estou viajando, me condicionei, né? Toda vez que eu tenho um sentimento vem uma onda de criatividade. Não, mas não é isso, é diferente, né? Realmente é diferente. Eu acho que essa forma que eu faço é a forma mais simples, que está todo mundo conectado com isso, só que as pessoas não percebem, né? Elas não percebem. Eu acho que, de novo, né, cara, a gente volta sempre no mesmo ponto, né? Tudo está ligado à vibração, à frequência,
né? Sim, então, sim. assim, eu tive essa experiência nesse momento, muito provavelmente, porque eu, durante um ano, basicamente, né, eu estava muito dedicado a isso, né? Então, assim, eu fazia exercícios diários, eu tomava cuidado com a alimentação, eu né, estudava, eu frequentava as aulas, eu fazia os exercícios. Então, eu estava muito conectado a essa, a gente chama de rotina, né? Essa egrégora e tal. Então, tanto é que depois, né, cara, eu nunca mais tive essa experiência, né? Porque eu abandonei esse lado meu mais sutil, né, esse lado mais místico e tal, por causa da vida, enfim, o rumo que as coisas, né, tomaram na minha vida e tal. Comecei a não ter mais tempo e a cabeça foi para outro lado e eu nunca mais tive, né? E eu tenho certeza que se eu me ligasse a esse universo místico de novo, místico que eu tô falando no sentido né, desse assunto, né, de tomar cuidado mais com as frequências, com as vibrações, né, e me conectar mais a essa energia, né, a esse assunto, pode ser que eu tivesse uma experiência de novo, né? Com certeza. Provocada ou não, né? Mas sim, a gente é como se eu tivesse mudado de canal, né? Eu não estou mais sintonizando aquele canal, né? Acho que se eu voltar a sintonizar o canal, eu começo a enxergar o que está passando nesse canal aí, nessa programação aí. Então é isso. Eu acho que, de novo, tudo tem a ver com frequência. Inclusive, eu acho que as pessoas que têm, né, esses relatos de contato, né, até acho que de abdução, tal, alguma conexão deve existir, né, para ter essa escolha ali, para aquela pessoa ter aquela observação. Ah, sim, né? tem algo, né? Sim. Ela está no lugar certo, na hora errada para alguns, né? No lugar certo, na hora certa, enfim. Mas eu acho que tem muito a ver com o momento que ela está vivendo ali na vida dela, algum fato, se for estudar, né, o fato de outra forma, não pelo fato ufológico tradicional, né, aconteceu assim, tem evidência e tal, não, o que estava acontecendo na vida daquela pessoa, né, naquele momento, frequencialmente, né, sim, psicologicamente, emocionalmente, né, acho que talvez nunca fizeram esse estudo, né, mas eu acho que se observasse o observador ali, né, do fenômeno de um outro ponto de vista, né, por que ele se conectou àquilo, a gente vai achar alguma evidência, né, vibracional, algum mecanismo ali que, né, fez com que naquele momento ele tivesse com a experiência. Acho eu que seria interessante até esse tipo de investigação. Né? Sim, e com certeza deve ter gente investigando, viu, Marcos? Então, eu não conheço, né? Mas, enfim, se eu pensei isso, deve ter gente pensando. Com claro. certeza. Mas então, Marcos, a gente está aqui nessa experiência, né? Nessa experiência mais densa, né? Que a gente chama de realidade, a nossa realidade. E a gente vê uma aceleração do conhecimento, aceleração de estar tudo à nossa disposição. De 2012 para cá, tudo realmente mudou e a gente vê como está tudo acelerando, né? E a gente percebe que falar de OVNI hoje não tem mais aquele preconceito que tinha, por exemplo, de 20 anos atrás. Não faz tanto tempo assim. 10 anos atrás já ainda tinha um preconceito grande. Isso que você está contando hoje era difícil de contar. Imagina que você ia contar esse relato para tornar público isso. Hoje não, hoje mudou. A percepção das pessoas foi mudada, né? A gente hoje... Por essas últimas, né, revelações aí, né, do governo americano, do Pentágono, né, sim. Né, vídeos, né, eles não falam que é um objeto, né, exatamente extraterrestre, mas não conseguem explicar, né, se é uma tecnologia avançada daqui mesmo, de algum outro governo, né, fica esse papinho furado, mas acho que todas essas evidências, né, aos poucos vão soltando aí alguns arquivos, né, oficiais, né, o tal do disclosure, né, do Pentágono. Eu acho que, né, começa a não ter porquê, cara, não acreditar, né, cara, porque até pela lógica, né, da astronomia, né, você fala, pô, tem tantos exoplanetas, planetas, né, não é só na nossa galáxia, né, quantos planetas, sei lá quantos milhões de planetas aí semelhantes, né,
por exemplo, a Terra, né? E a gente sempre pensa na vida como a nossa, né? Então, assim, a gente busca a vida de outro planeta baseado em carbono, né? Baseado, né? Então, precisa ter água. Então, a NASA vai lá e fala, não, esse planeta pode ter vida porque ele tem água, né? Ele tem água congelada e tal. Mas quem disse que, né? Que toda a vida é... Na verdade, Marcos, a gente está olhando esses planetas que têm a mesma densidade que então, a gente exatamente. tem. Né? Uma densidade diferente a gente não está vendo. Então, porque assim, por que não falar que existe vida em Marte, por exemplo, agora, nesse momento, mas numa outra dimensão, né? Pois é. Na nossa dimensão não tem nada, é árido, né? Só tem pedra e areia, né, e tal. Mas, de repente, está rolando uma outra questão numa oitava acima aí. Exatamente, né? E quem sabe a gente não é também parte de um experimento, né? De repente nós somos até uma simulação e a gente nem sabe disso, né? E tem uma coisa também interessante, né? Quando você pensa em uma inteligência, né? Uma outra raça, enfim, né? No universo, né? Em lugares distantes, na nossa densidade física, terceira dimensão, né? O professor lá, né? O Lécio Fonseca lá, né? Sim. Ele sempre fala que quando tudo que a gente observa pensando dessa maneira como 3D, se a gente achar algum sinal de uma civilização, provavelmente ela já não exista mais. Pois é, porque as distâncias são muito grandes. A gente está procurando fantasma. A gente está procurando, todos esses seres já estão mortos, né? Dentro da terceira dimensão. Então não é exatamente por aí, né? Então, assim, eu acho que é muito complexo, né? São muitas possibilidades, cada um vai ter a sua lógica, a sua experiência, né? Mas eu acho que em algum momento tudo se converge, cara. Resta saber qual vai ser o momento. Não. Em que situação. Dizem que vai, né? A qualquer momento aí, não está distante, né? De ter um grande contato, né? De ter né? Que vários seres viriam para cá ao mesmo tempo, fariam contato, né? Tal da intervenção, né? Mas eu não vejo assim, Marcos. Eu acho que a intervenção já está existindo, entendeu? A intervenção existe da maneira que a gente está conversando sobre isso, né? Eu acho que isso já faz parte da intervenção, né? Acho que esse contato mesmo vai ser natural, né? Acho que vai ser uma coisa natural, não vai ser essa coisa que eles acham que vai ser o evento, né? Como muitos falam. Mas, Marcos, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Você me falou uma coisa no começo e você falou aí que a gente poderia... que tem gente simulando outros tipos de vida, tá? Outros tipos de existência. Da mesma forma que a gente pode ser uma simulação de alguém simulando a gente para viver. Tá? Essa consciência nossa pode estar em outra dimensão. Uma dimensão que não tem tempo e espaço e esse desdobramento faça parte de um videogame. Né? Você me falou no começo do programa, eu já quero puxar o gancho, porque senão fica grande demais o programa. Você está me falando que tem gente que está fazendo simulação para ser uma pedra, por exemplo. Acho que eu falei em off até isso. Eu vi hoje uma matéria falando disso, né? De 3 tipos de simulador, né? Para quem quer sentir como é ser uma fatia de pão, como ser uma pedra ou como ser uma cabra, né? E eu acho não só muito louco, né? Existir esse tipo de aplicação, né? De aplicativo para simular, como o interesse de alguém, né? Em querer saber como é ser uma fatia de pão. Mas, Marcos, se tem gente querendo fazer uma simulação disso, imagine as civilizações mais avançadas, de repente eles querem simular uma vida arcaica, pré-histórica quase, para eles, entendeu? A gente pode também ser isso, né?
São aquelas outras teorias todas, né? Da Matrix, né? Da Matrix e tal, né? Isso é uma simulação, né? O próprio Elon Musk, né? Já falou disso e tal. De a gente ser um avatar, né? No filme do Avatar, né? Tem um cara deitado em algum lugar máquina, pensando a gente, pilotando a gente, né? Então, cara, as possibilidades são infinitas, né? Mas eu acho que voltando àquele assunto, eu acho que a experiência tem muito a ver com o teu momento de vida. Sim, como é que você está naquele momento, exatamente. Exatamente. Olha, Marcos, quando eu dava o curso presencial, que eu não estou dando agora por causa da pandemia, né? Espero que logo a gente já volte. Nos meus atendimentos presenciais que eu fazia, principalmente nos cursos que a gente reunia bastante gente, eu sempre sentia aquela mesma sensação que eu sentia no final do curso quando eu estava fazendo exercício coletivo, a mesma sensação que me fazia olhar para o céu e às vezes fazer algo específico. Então, eu acho que a gente o tempo todo, entendeu? Tá em contato com eles. Ou eles com a gente. É como se a gente estivesse sendo monitorado. E algumas pessoas com uma sensibilidade maior estão sendo usadas como instrumentos. Entendeu? Eu acho que isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Eu só não entendo como que esses governantes não estão sendo inspirados por essa turma. Cara, tem aquelas teorias todas, né? Que não se revela tudo, porque as pessoas iam pirar, né? Porque as religiões iam acabar, né? Ia todo mundo ficar louco. Eu não duvido, né? Porque as pessoas já estão bem loucas, né? Só com uma pandemia as pessoas já piraram, né? Assim, pelo fato do isolamento. Então você vê que as pessoas, muita gente se fanatiza, né? Ou pira muito facilmente, né? Então, dependendo do que ela tem acesso, realmente, ela fica louca, né? Sei lá, se eu não fosse um cara equilibrado, vamos dizer assim, né? Eu tive essa experiência que eu contei, né? Eu podia ter, sei lá, ficado maluco, virado místico, ficado pirado, né? Então, assim, eu acho que tem essa história aí, né? De vamos com calma, né? Para todo mundo ficar maluco e tal. Mas eu acho que essa influência, ela é, como você falou, constante, né? E depois da experiência que eu tive, quando eu ouço várias histórias, eu nem questiono mais. Eu acredito que tudo é possível, né? Tudo é possível. Depende da tua lógica, da tua história, né? do que você tem, né, culturalmente em você vai mais para um lado ou para o outro, ou até que você tenha a sua própria experiência, né? Mas eu não questiono mais, assim, se existe, se não existe. Isso daí para mim já não entra mais na... Eu entendo. Então, de qualquer maneira, o primeiro contato, ele é mental. Concorda? Eu acredito que sim. Então, nesse exato momento, alguém pode estar entrando em contato com você. Consciente ou inconscientemente, né? Eu falei, aí depende da tua vibração. Só que eu acho assim, a partir do momento que a gente fala isso, a gente coloca luz nisso, a pessoa começa a pensar mais. Então pensa que nesse exato momento você pode estar tendo um contato, né? Presta atenção nos seus sonhos, né? Os sonhos são importantes, porque muitas vezes ali tá a resposta, né? Mas presta atenção também com as pessoas que estão cruzando no seu dia a dia. Marcos, quantas pessoas você deve ter cruzado na sua vida que eles não eram daqui? Também tem essa, né? Né? Eles não eram daqui. E em algum momento teve alguma intervenção, algo também, alguma mão que mudou seu caminho, que não era daqui. Né? Isso para todo mundo. Como dizem outras linhas, né? Que ninguém é daqui, né? Pois é, cara. A gente foi colocado aqui de alguma forma, né? Ou houve uma interferência aí, né? Na nossa evolução aí, no nosso projeto, para ter uma aceleração, né? Da evolução toda e tal. Então, assim, eu acho que tudo é possível, né? Como, né? Vários dizem, não, eles estão aqui, né? Estão entre nós, não, tem reptilianos, né? Aquele negocinho do olho, né? Que fica, sim. Réptil, né? Linguinha, né? Enfim, eu acho que tem um monte de loucura, de besteira, mas elas partem de algo real, né? Elas só existem porque alguém
pensou nisso ou viveu alguma experiência, então começa a surgir as histórias. Se pensou é real, Marcos. Hã? Se pensou é real. Cara, né? No universo de todas as possibilidades, cara, tudo é possível. E essa história, né, cara, de há muitos e muitos e muitos anos, né, cara, os relatos, né, das pessoas, ou pessoas que não se conhecem e tal, né, são muito semelhantes, né, as experiências são muito parecidas, são muito semelhantes, né, então, não dá para você falar só em inconsciente coletivo, que é um delírio, né, global e que é um arquétipo que todo mundo vê, né, a nave, o ser, assim, assado, né, eu acho que existe literatura suficiente, né, pra gente ver que não é um delírio, né, muita gente aí que você vê que não tinha nenhum motivo para inventar uma história, ou que tinha pessoas, né, vamos dizer assim, sérias, pessoas que não iam arriscar, às vezes, até, né, a carreira, no caso de um cientista ou alguém, né, jogar tudo no lixo para inventar uma história só pela fama. Então, eu acho que tem esse tipo de maluco, exatamente. Também, né? Exatamente. Sei lá, tipo o Bob Lazar, né, que é uma figura aí. Como é que, assim, tem hora que você fala, puta, é verdade, tem hora que você fala, pô, será? Né? Então, você fica naquela dúvida, né? O cara é só um maluco ou o cara realmente é taxado de maluco por a história dele ser real, né? Então, é difícil, né? Eu acho que tem as duas coisas. Tem as pessoas que são verdadeiras, espontâneas e tal, e tem as pessoas que, de repente, querem só fama, querem inventar uma história, escrever um livro, fazer um filme, ganhar grana. Sim, exatamente. Marcos, olha, eu sempre acreditei nisso. Tinha uma coisa que eu não acreditava e eu passei a acreditar, que essa interferência direta em algumas pessoas, no corpo da pessoa, colocando implantes, seja um implante espiritual, mental ou propriamente físico. Só nesse ano eu atendi um monte de gente com implante, inclusive implante físico. Gente que tirou o implante, estava lá, era um material que ninguém sabia o que era. E tá aí, o que é aquilo? Foi a pessoa que materializou com o pensamento? A gente tem que abrir espaço para tudo, entendeu? Pode ser, mas cara, tem muita coisa estranha. Tem muita coisa estranha. Tem muitas evidências aí físicas, né, dos tai chips, né, dos implantes, né, na perna, né, na mão. Sim. De várias formas, ou esses implantes que não são físicos, né, mas que são implantados aí exatamente no teu fluxo, né, de energia e pode, né, gerar uma série de consequências para você, né, do ponto de vista energético. E como eu falo, cara, eu acho que tudo é possível, né? Agora, precisa de não só um bom senso, mas você precisa investigar, saber o que é real, o que não é só um delírio, o que não é marketing, né? O que não é, né, uma pessoa querendo só ganhar fama, né? O que é uma pessoa que é esquizofrênica, enfim, tudo tem, né? Eu já vi tudo. Tem tudo, claro, né? O esquizofrênico, ele pode ver o que ele quiser, né? Ele vê dragão voando, né? Ele vê... Porque ele tem, né, um problema físico, né, no cérebro que vai criar esse tipo de alucinação. Mas assim como existe isso, existe também coisas que não são, né? Então saber separar isso, que às vezes é difícil, né? Eu acho que é a grande sacada, né? A gente separar isso. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro com isso, né? Fazendo congresso, palestra, fundando religião, né? Baseada em sei lá, em Grey, em reptiliano, em como é que chama? Arcturiano, pleidiano, sei lá, né? Todas as coisas aí. Então, é só saber separar, né? Não é fácil, mas tem que ter um bom senso. Mas acho que vai muito pelo seu sentimento também do tipo de energia que você está lidando. Exatamente. Marcão, tá muito bom o papo, mas a gente já tá com mais de 45 minutos de programa. Eu queimei meu filme contando essa história? Agora não, acho que não, cara. Eu acho que você só confirmou essa história. As pessoas vão olhar meio assim, esse cara aí. Cara, mas é muito legal, cara. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu criei minha mesa radiônica, cara. Eu sonhei com a mesa e comecei a trabalhar com isso e
Da onde? Eu sempre conto a minha história, cara. Eu sonhei com a mesa. Alguém passou no meu sonho todo o trabalho que eu faço, como fazer as frequências, entendeu? E deu certo. E aí, como fica? Né? Sei lá, criatividade tem limites. Exatamente. Então tá bom, Marcão, quem quer encontrar você na internet, faz como? Tá, acho que eu tenho um canal, né, que acho que você vai até deixar o link aí na descrição. Sim. O meu canal, que chama Ganhando no Automático, no YouTube, né, onde eu ensino as pessoas a ganhar uma graninha extra aí, sem precisar investir e tal, que seja pouquinho, mas que ajuda aí. É, né, dinheiro real, né, Marco? Não é dinheiro de outra dimensão, não, né? Não, dinheiro real aí, para pagar boleto, comprar remédio, sei lá, fazer o que você quiser. Mas eu acho que é o melhor jeito de me conhecer aí, é conhecer esse canal, né? Não tem nada a ver com esse lado místico aí e esotérico, né? E tem um Instagram também, né? Que é Marcos underline, né? Marcos 2 underlines, né? 2 tracinhos, Teixeira, underline no final de novo. Muito bem, se você quer me seguir também no Instagram, o meu é @MarceloMorgan. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo, conta da sua experiência que você já teve. A gente vai voltar toda semana com vários assuntos diferentes. Isso daí, além de comentar a sua experiência, sugere algum assunto aí também, exatamente. Tema, né, pra gente pirar aqui. Aqui não tem, a gente não vai aqui dizer se é isso ou aquilo, a gente vai conversar. Nossa ideia é bater papo mesmo, a gente não quer chegar, na verdade a gente não quer falar se é isso ou é aquilo. Aqui a ideia é bater papo e deixar você com mais dúvidas. Né? Não tem regra aqui, não tem nada. Ninguém está julgando nem colocando nenhuma verdade absoluta, é só um bate-papo, é uma reflexão sobre temas malucos aí. Muito bem. Marcão, então semana que vem a gente volta. Um abraço e até mais, ouvintes. Valeu.